Seja bem-vindo ao canal A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. Neste vídeo eu falarei sobre adoração. Por que devemos adorar somente a Deus? Também, no decorrer do vídeo, falaremos também sobre a questão da idolatria, mais para o final. Mas então, o que é adorar? E por que então devemos somente adorar a Deus? Adoração é gostar muito, né? Gostar demais, venerar. Esse é o sentido, digamos, básico, né, da adoração. E por que adorar somente a Deus? Em primeiro lugar, né, porque Ele é o único ser digno de ser adorado. Porque Ele é completo, pleno, perfeito. Então, por essas suas qualidades ou atributos, só Ele então é digno de receber essa veneração e essa adoração. Deus criou o homem, né, com esse desejo, ou esse sentido de adorar, não porque ele precise ou precisasse ser adorado, porque Deus é um ser pleno, completo em si mesmo, satisfeito em si mesmo. Ele não precisa de nada e de ninguém para ser Deus, ser quem Ele é. E na adoração tem um princípio, no sentido de só se poder, a verdadeira adoração, né, só se poder adorar alguém que é superior ao adorador, um ser maior, supremo. Então, no sentido de adorar bíblico mesmo, só pode se adorar a um ser, a alguém superior. No caso, né, Deus, o Criador. Mas qual é o propósito? Por que Deus fez, né, a questão do homem com esse desejo, esse instinto, digamos assim, de adorar? Porque o adorar faz parte da natureza humana. É de gerar no adorador, digamos, o desejo, a vontade de ser como o ser adorado. No caso do homem, ao adorar a Deus, que desejar ser igual a Ele. Não totalmente igual, em toda a sua plenitude. Porque Deus é infinitamente, digamos, maior, mais completo. Mas é criar no homem esse desejo de ser, de fato, né, a imagem e semelhança de Deus, assim como Ele o criou. E a verdadeira adoração tem esse, digamos, esse poder de gerar esse desejo, né, de criar essa vontade de ser igual àquele a quem o homem adora. Um exemplo prático, natural, digamos assim, é quando a relação, digamos, de um pai e um filho, no caso de um filho homem, né? Quando é criança, o filho deseja, o que o filho deseja? Né? Quer ser igual ao pai, ter a mesma profissão, justamente porque ele gerou nele esse sentido de adoração ao pai, de veneração ao pai, que num primeiro momento, como criança, ele julga ser, né, o pai perfeito, completo. Então gera nele esse desejo. Não, eu quero ser igual ao meu pai, fazer o que meu pai faz. Então é nesse mesmo sentido, o efeito da adoração causa no ser humano. E Deus, então, colocando isso no homem, deseja, né, que ele queira ser igual a ele, igual ao seu Criador. Em contrapartida, digamos, temos a questão da idolatria. E o que seria idolatria?
pois seria a adoração, essa veneração a alguém, a uma outra pessoa, ou a objetos, inclusive, que não seja Deus. Então, adorar qualquer outra coisa ou alguém que não seja Deus. A Bíblia, por isso a Bíblia veda a adoração ao próprio homem, né? Pessoas adorando pessoas, porque todos somos iguais, digamos, somos seres limitados, imperfeitos, com as suas limitações, seus defeitos, né? Então, nessa igualdade, não há de se falar em adorar, porque ninguém, nesse sentido, é melhor do que o outro, que não tenha defeitos, limitações. Nenhum homem é igual, né, a Deus, o único de ser adorado, justamente por ser perfeito, né, completo. Então, a Bíblia condena a adoração de homens, de pessoas para pessoas. Também condena, né, a veneração de objetos ou de animais, que são coisas inferiores ao homem, né, criado por Deus, digamos, a sua imagem e semelhança. Então, se é vedado adorar a pessoas, que diremos então em relação a animais e objetos, que são coisas inferiores, que não estão no mesmo patamar, no mesmo nível do ser humano. E essa questão da adoração, já no campo da idolatria, é comum notarmos, né, na fase da juventude, quando a juventude tem seus ídolos, seus heróis, né? Geralmente astros, né, de cinema, atores, atrizes, ou astros nos esportes, jogadores, né? Enfim. E o que gera essa veneração, essa adoração aos seus ídolos humanos, digamos assim? O desejo de ser igual. Tanto é que, né, a maioria, né, dos jovens, né, querem se vestir igual, falar igual, ser igual, ter as mesmas coisas, enfim, de se igualar ao seu ídolo. Mas por que então seria idolatria nesse sentido? Porque justamente como eu falei, né, todos os seres humanos, como seres humanos, ninguém é superior a ninguém. Todos têm suas limitações, seus defeitos. E ninguém é digno, então, por isso, de ser adorado, de receber a adoração que é devida somente a Deus. Há vários versículos na palavra que falam no dever, né, do homem adorar somente a Deus. Deus deixou escrito, no caso, a Bíblia conta, os verdadeiros adoradores, né, adorarão ao Pai, a Deus, em espírito e em verdade. Lucas 4,8, por exemplo, Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em Salmos 96,4, porque grande é o Senhor, e digno de louvor ou adoração, mais temível do que todos os deuses. Apocalipse 11,16, e os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Aqui vimos então seres celestiais, seres puros, né, superiores em pureza ao homem, adorando a Deus, né, e não adorando entre si, mas adorando a Deus, quem os criou, inclusive. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Então, vimos aqui os próprios anjos, né, seres celestiais, puros, que estão na presença de Deus, adoram a Deus. A criatura adorando o Criador. Também vemos aqui, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas,
e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui, no caso, o apóstolo João, do seu arrebatamento, em Apocalipse, ele querendo, se prostrando diante do anjo que falava com ele, o próprio anjo disse, não me adore. Eu não sou digno de adoração. Adore a Deus, pois somente Ele é digno. E para finalizar aqui temos mais um texto. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Nessa passagem Pedro havia feito um milagre, curado um enfermo, e o enfermo, diante da bênção recebida, quis se prostrar e adorar a Pedro, pela bênção recebida. Pedro disse, não faça isso, eu sou homem como você, eu não mereço, eu não sou digno de ser adorado. Então eu digo, adore a Deus, o único que é digno de adoração. Então, pelo que eu coloquei aqui, o porquê então que devemos adorar, e a verdadeira adoração somente é aquela dirigida a Deus, e os efeitos que ela produz no homem, quando adora a Deus. E, ao contrário dela, então, o que seria a idolatria, digamos, condenada pela palavra de Deus, que é o homem, então, adorar alguém, ou coisas, animais, objetos, que são iguais ou inferiores a ele. Então, somente Deus é digno de adoração, porque é santo, perfeito, puro, completo, sem defeitos, sem pecado. E nesse desejo, e os verdadeiros adoradores desejam ser igual a ele, perfeitos, como diz a palavra, Deus dizendo, sede perfeitos, porque eu sou perfeito. E a questão da adoração tem muito a ver com isso, por gerar esse desejo de ser como Deus. Então, todo aquele que diz que adora a Deus, mas não tem o desejo de ser perfeito ou ser igual a Ele, há de se questionar essa adoração, que não gera esse desejo. Então, para finalizar, Deus não precisa ser adorado, mas através da adoração, do espírito de adoração que Ele colocou no homem, gera, capaz de gerar nele, para o seu próprio bem, do próprio homem, em querer ser igual a Deus, o Criador, e assim se aperfeiçoando e se salvando, e por fim, no céu, no caso, alcançar essa perfeição, essa pureza, livre de todas as limitações, as imperfeições. Obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Na descrição tem os links de outros mais, querendo assisti-los, é só ali clicar neles, e até um próximo, querendo Deus.